Convoco o senhor secretário, o vereador Marcelo Garcia, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia, vereadora Amélia Naomi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Roberto Chagas, vereador Juvenil Silvério, vereador Lino Bispo. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dá de forma simbólica. Com a palavra, novo vereador Zé Luiz Nunes. Senhor presidente Juvenil Silvério, boa tarde a todos os vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, peço até para gentileza colocar uma imagem. Ontem, a Diocese de São José dos Campos fez o lançamento do texto base da campanha de 2022. E, novamente, pela 3ª vez durante as quase 59 campanhas da Fraternidade, senhor presidente, o tema é educação. Já foi tema em 82, já foi tema em 1998 e agora 2022, novamente fraternidade e educação, com um lema muito sugestivo. Vereador Marcelo Garcia. Fala com sabedoria, ensina com amor. Mais uma vez, a Igreja Católica coloca no centro do debate a educação no Brasil. Então, através do texto base que foi lançado ontem pelo nosso bispo Dom César, nós teremos vários momentos com a comunidade refletindo sobre a educação. Então, é importante que os demais vereadores saibam dessa campanha, possam participar também nos debates que vão acontecer nas nossas comunidades, enfim, até, senhor presidente, em exercício, vereador Juvenil, que a gente possa convidar o coordenador diocesano para vir aqui trazer um texto base, falar um pouquinho da campanha aqui para os vereadores. Mas, mais uma vez, a campanha da Fraternidade produzindo todo esse evento grandioso que é discutir de maneira ampla com a comunidade um tema esse ano, Fraternidade e Educação. Parabéns à nossa Diocese de São José dos Campos, a CNBB, por essa iniciativa. Mais uma vez, a Igreja demonstra preocupação social com o nosso Brasil e com o povo, principalmente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio, gostaria de colocar aqui a foto do seu Vicente Vilhena Pinto. Esse seu Vicente nasceu dia 23/6/1931, faleceu dia 20/2/2022. Muito conhecido em Santana, Vicentinho, congregado mariano, esposo de Maria José de Jesus Pinto, seus filhos Viviane e Maria Vilhena Pinto, que tem o nome da Graça do Consente, ali no bairro Minas Gerais, da Vila Cristina. Do Vicente Vilhena, músico, mais de 33 anos, cantou no Brasília Modern Six, do maestro Sérgio Vaz. Fez dupla por 32 anos com Dete e Vicente Vilhena. E mais 3 filhos, Wagner, que todos aqui nós conhecemos, e Vilmara, que vem de Cocada na prefeitura, e Vander. Então, foi um homem honrado e digno. Então, nosso pedido de um minuto de silêncio para o seu Vicente, que foi essa pessoa muito conhecida aqui na região norte. Passaremos então ao processo de pinga-fogo, uma vez que a pauta ainda está sendo preparada. Com a palavra, o nobre vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, venho a essa tribuna para registrar a iniciativa da Escola Máximos,
localizado ali no Jardim Oriente, onde eu sempre tenho atuado ali na região sul, o qual me convidou como vereador dessa cidade para conversar com os alunos, um bate-papo com os alunos do terceiro ano, 2 turmas na parte da manhã e 2 turmas na parte da tarde, no último dia 16 de fevereiro. Os alunos ali estavam estudando sobre o importante tema O Município. Dentro da grade de Geografia, estudavam sobre o município, que vai ser o tema norteador do primeiro bimestre. Eu estive ali, então, como vereador, falando com aquelas crianças, e foi muito satisfatório em falar sobre o papel, a função dos vereadores, falando dessa importante casa legislativa, e eu percebi ali os alunos muito interessados, fazendo perguntas, e eu quero aqui cumprimentar a Escola Máxima na pessoa do senhor diretor acadêmico, o senhor Hernandi, a coordenadora Selma e também as professoras Aline, Cristiane e Evânia, por proporcionarem, aos alunos este momento, esse tema, que é a cidadania. É um tema que muitas pessoas banalizam, mas está de parabéns a escola por aproximar esse tema dos alunos e essas crianças crescerem realmente se inteirando do assunto, se integrando realmente o que é cidadania, para que elas possam crescer sendo pessoas melhores, exercendo realmente o papel de cidadão, para que se construa um país melhor. Então, eu quero aqui parabenizar a escola por essa iniciativa. Tivemos ali conversando, batendo papo com essas crianças, com esses alunos, com esse tema tão importante. Fica aqui meu agradecimento, senhor presidente. Dando sequência ao nosso pinga-fogo, com a palavra a nobre vereadora Amélia Naomi. Boa tarde a todos. Eu vou falar aqui da proposta do projeto da reforma da Previdência. Por favor. Até ele colocar aqui as minhas planilhas, quero aqui agradecer a minha assessoria do meu gabinete, Carlos, doutor Carlos, que está presente. Ele vai ficar aqui para ver se eu não confundo alguma questão aqui, Então, Carlos, por favor, vai me atualizando. Quero aqui também cumprimentar o Wagner Balieiro, que é presidente do meu partido, mas trabalhou esse final de semana e estudou o projeto. E a nossa companheira Eliette, nossa assessora de imprensa, que está o final de semana inteiro junto com o Wagner, com o Carlos, trabalhando, estudando, revendo e fazendo, inclusive, a comunicação com os trabalhadores da Prefeitura Municipal. Então, vamos lá. Eu fiz um recurso contra o ato do presidente, e aí já protocolei nessa casa no dia de ontem, para que ele será, com certeza, enviado à Comissão de Justiça, porque o presidente recebeu um projeto inconstitucional, tá? O projeto de lei complementar que foi enviado para essa casa, ele deveria ser uma lei, uma emenda à lei orgânica, conforme determina a Constituição Federal, Então, ele tem que mudar a tramitação desse processo, porque é um processo, o rito é diferente, e a Constituição determina que as alterações da Previdência devem ser feitas por emenda à lei orgânica, o artigo 40. Então, é por isso que eu fiz esse recurso, está dentro aqui eu e a vereadora Juliana Fraga, e quem fez esse recurso foi o assessor doutor Diego, assessor da vereadora Juliana, que fez o recurso sobre essa questão. Vamos lá.
Pode passar, por favor? Regra para os novos servidores. Para quem entrou, essa tabela aqui é para quem entrou depois de 2003, o novo servidor. A regra atual, a idade mínima é 55 anos para a mulher e 60 anos para os homens. Tempo de contribuição, na regra atual, para as mulheres é 30 anos e para os homens 35 anos. O tempo de serviço 10 anos e tempo de serviço efetivo 5 anos. Isso na regra atual. Ou seja, agora nós vamos ter a seguinte realidade: 60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, sendo que o tempo de serviço é 10 anos para as mulheres, 10 anos de serviço público, tempo de cargo efetivo 5 anos. Para aposentar, a idade vai ser mínima 62 anos, sendo 65, e aqui, olha, aqui embaixo, 25 anos, tempo de contribuição no mínimo, e tempo de serviço público 10 anos no mínimo, Então, são essas, dando aí tempo de cargo efetivo 5 anos. É isso, Carlos? Não troquei nada. Está ótimo. Novo servidor, também para o novo servidor de 2003. São aqui essa planilha feita pelo Wagner Balieiro, aposentadoria dos professores. Aliás, se ficarem com dúvida, hoje às 18 horas, eu, Juliana Fraga, vamos fazer uma live com o Wagner, e o Wagner vai fazer outras 21 horas. Depois só entrar aí aqui que vocês vão ver o endereço eletrônico. Bom, para a aposentadoria dos professores, hoje, a idade mínima das professoras, 50 anos, dos homens, 55 anos. Tempo de contribuição exclusivo como professor, 25 anos, para mulher, 30 anos para homem. Tempo de serviço público, 10 anos, tempo de cargo efetivo, 5 anos. Isso é hoje. O que vai ser? Idade, espero que a gente mude todas essas mudanças. Idade mínima, 57 anos para as mulheres, 60 anos para os homens. Tempo de contribuição exclusivo como professor de educação infantil e ensino fundamental, 25 anos. Tempo de serviço público, 10 anos. E tempo de cargo efetivo, 5 anos. Pode passar. Aposentadoria especial, aqui bem rapidinho. Hoje, é 25 anos para todos que estão sofrendo a exposição em lugares insalubres. Não possui idade mínima, lógico, mas na proposta agora vem a idade mínima. Para as mulheres, 60 anos, porque aqui as mulheres muito vai perder na reforma do senhor Felício. Para os homens, 60 anos, mais tempo de contribuição, 25 anos de efetiva exposição, e tempo de serviço público, 10 anos, e tempo no cargo, 5 anos. Então, veja, se você entrou na prefeitura com 18 anos, tem que ter mais 25 anos de contribuição, dá 43 anos. Porém, com a nova regra, você vai ter que ter 60 anos no mínimo. Então, você não vai conseguir usufruir desse direito de trabalhar em lugares insalubres. Essa é a mesma situação que estão vivendo os frentistas do INSS, que não basta trabalhar na exposição, tem que ter o tempo de idade. Pode passar? Aqui também para os novos, de 2003, tá bom? Corresponderão a 60% da média. É média salarial. Não é o último salário para você aposentar, é média. De todas as remunerações, acrescido de 2% a cada ano
que exceder 20 anos de contribuição. Então, o valor da aposentadoria está ali, não poderá ultrapassar o teto do INSS, tá? Então, é importante que vocês percebam que o integral, para o cálculo de 100%, você tem que ter no mínimo 40 anos de contribuição. Pode passar regra de transição para os atuais. Possibilidade de integralidade na regra de transição 2, que é o artigo 19 do PLC 03/2022. Servidores gerais, pedágio 100% do tempo restante a partir da nova lei, mais idade de 60 anos, mais 35 anos de contribuição para homens. 2, pedágio 100% do tempo restante a partir da nova lei, mais idade de 57 anos, mais 30 anos de contribuição para as mulheres. Professores, pedágio 100% do tempo restante a partir da nova lei, mais a idade de 55 anos, mais 30 anos de contribuição para homens. Professores, pedágio de 100% do tempo restante a partir da nova lei, mais idade de 52 anos, mais 25 anos de contribuição para a mulher. Tá? Próximo. Também para 2003, aposentadoria geral. Bom, aqui, meu Deus, não leio. 60 anos homens, esse quadradinho aí 62. Então, agora, essa é a idade mínima. Tempo de contribuição, 35 anos, tá? Mulheres, 57 anos, atual, 30 anos. Mais tempo de serviço mínimo, 20 anos. Tempo de cargo, nível 5 anos, no mínimo, tudo isso é no mínimo, tá? Então, olha aqui, é que eu não tenho aqui um marcador. Olha como as mulheres vão perder. Juliana, as professoras e as mulheres. Porque agora eu espero que isso caia, a questão dos pontos, a pontualidade, ponto de contribuição. Então, ali, lá naquele 105, o homem, ele estabiliza, ele vai reto, tá? Isso, se for em 2020, em 2028. Agora, veja o gráfico das mulheres, que é esse em vermelhos. Esse em vermelho, a idade, como eles mudaram de 60 para 62 anos, então ela vai ter, né, essa pontuação, ela vai perder muito. Então, eu queria aqui... Vereadora, Juliana, você vai falar? Tá. Então, aqui, quero passar aqui o restante. Vai ficar faltando as pensões. Vou falar na live, o Wagner vai explicar muito, que é a pensão por... Só um minuto, porque aqui hoje fui abordada por um servidor público, e eu estou fazendo uma emenda, e aqui tem a Frente Parlamentar dos Autistas. Eu quero aqui pedir, passa para mim, para a tela de pensão por morte, cônjuge e companheiro, por favor, mais outra. Essa aqui, volta, só um minuto. Olha aqui, gente, aposentado que vão assistir. Vocês conquistaram isso de 70% na lei de 2000, da lei anterior. Agora, o prefeito, de novo, de 2020, voltou para a Câmara. É um desrespeito querer passar todo ano porque ele quer pagar só 50% da aposentadoria. Então, pode passar, que eu quero falar aqui com a Frente Parlamentar, porque essa emenda eu estou fazendo, mas ela não precisa ser minha. Essa é uma emenda que deve ser de todos. Por favor, a próxima. Aqui, essa. Gente... Vereadora, não, deixa eu só... não, eu vou deixar. É que Vossa Excelência tinha 5 minutos, já faz 13 que está falando. Vou falar aqui, vou passar aqui já. Eu queria só passar aqui, olha. Eu quero que a Frente Parlamentar
faça essa emenda. Essa emenda aqui é para os filhos de deficientes, porque se você tem um filho, ou uma mulher ou um homem, se você sofre um acidente, se você tem 22 anos, você só vai receber de pensão 3 anos. Olha, se você é um casal e a sua esposa, se seu marido é da prefeitura e ele sofre um acidente de carro, você vai ter só aposentadoria por 3 anos e depois só vai ter os 10%. Então aqui depois tem a sequência. Então eu quero que a frente parlamentar faça a emenda para garantir a pensão vitalícia para quem tem filho deficiente, porque a regra atual só atendeu saúde do trabalhador e acidente de trabalho. Tudo está terceirizado, então precisamos atender esses aí. Muito obrigado, vereadora, pela sua compreensão. Próximo vereador inscrito, vereador José Cláudio. E também eu peço aqui que o nobre amigo Marcelo possa assumir os trabalhos. Marcelo vai me dar mais um minutinho aí, pô, que isso? Tá. Obrigado, presidente Juvenil, Marcelo. Bom, pessoal, hoje é uma data importante, hoje é dia 22 de fevereiro, próximo. Nessa casa, nós conseguimos o projeto-lei do Dia do Profissional de Saúde, que é dia 26 de fevereiro. Nós aprovamos nessa casa. Próximo. Projeto-lei do Dia do Profissional de Saúde foi aprovado nessa casa de forma unânime. Próximo. Então, essa é uma data muito importante que, infelizmente, ela vai dar, se eu não me engano, no sábado. Vai ser sábado de carnaval. E, devido à chegada dessa variante Ômicron, pouco nós conseguimos fazer nesse mês de janeiro e no mês de fevereiro para lembrar essa data do profissional de saúde, uma data tão importante que a minha assessoria toda, o Marquinhos, o Dario, todo o nosso time lá do gabinete, os vereadores que estão com a gente, o Roberto, a gente tinha pensado em fazer várias datas comemorativas, vários eventos para a gente poder dar o valor para os profissionais de saúde nessa batalha que eles estão tendo há 2 anos, mas infelizmente, devido à variante Ômicron e tudo que aconteceu, nós não conseguimos. Mas, essa semana nós vamos fazer uma visita para o Dr. Maganha no Hospital Municipal para fazer um apoio ao trabalho do Hospital Municipal para valorizar o trabalho dos profissionais de saúde. E aqui eu destaco agora que ele chegou, o Dr. Elton. Dr. Elton, que aqui, assim como eu, é vereador, médico e trabalhou muito nessa pandemia. A primeira foto aqui, ele é paramentado, a segunda, ele aqui na Câmara. Então, esse é um exemplo de uma pessoa que dedicou a vida nesses 2 anos e que no dia 26 de fevereiro é muito bacana, quem puder fazer uma homenagem aos profissionais de saúde no dia 26 de fevereiro, já que é um projeto-lei por nós aprovado, que lembre desse guerreiro, desse médico exemplar que é o Dr. Elton. Próximo. Também aproveito aqui para fazer uma homenagem a profissionais que fazem a diferença nessa cidade. Dr. Carlos Maganha, Renata Mantovani, a enfermeira Renata Mantovani, doutora Marcélia de Sá, Natália Zanca, que é uma enfermeira lá do Hospital Municipal, e o doutor Otton Ferreira Maldos, 49 anos, cirurgião da Santa Casa e da Unimed de São José dos Campos. Próximo. Esse trabalho nosso de salvar a vida, executado pelo doutor Elton, salvou essa vida, simplesmente essa vida. O nosso vereador Pascucci. Nós, profissionais da saúde, trabalhamos para que todas as pessoas tenham sempre uma chance de viver e viver melhor. E nesse meio que a gente vive, infelizmente no meio político, as pessoas medem a gente com a régua da política. E as pessoas acham que as pessoas não podem se aproximar e formar grupos por amizade.
sempre tem um interesse financeiro no meio. E essa amizade que nós formamos e pessoas que nós conquistamos é por amor, é por vida salva. Então ainda existe pessoas nesse mundo que estão na política que pensa não só no interesse espúrio que pode levar, mas também no interesse do amor, da vida, da amizade. Ainda existem pessoas, no caso 8, que podem se unir pela amizade, pelo amor e pelo interesse de ter salvo uma vida como o do vereador Pascucci. Então, esse dia do profissional da saúde, que esse profissional, Dr. Elton, salvou essa vida, trouxe muita alegria para essa casa. Próximo. E aqui, a Mônica. A Mônica é uma enfermeira, supervisora do Hospital Municipal de São José dos Campos, esposa do Marcos, meu assessor, e que nessa pandemia tem um fruto, que é o Miguel. Está ali na barriga dela, ela está grávida. Mais uma prova, gente, que o amor muda e que a vida muda. Existem pessoas no mundo que só pensam em politicagem, em achar que a gente tem o mal na cabeça da gente, ou que a gente se aproxima dos outros, presidente Marcelo, por interesse, ou de pensar fazer o mal para as pessoas. Mas ainda existe pessoas no mundo, vereador Marcelo, que têm interesse pela vida e se elege para ser vereador, para defender as pessoas, para fazer coisas boas. Eu acho que a gente tem que tentar fazer o bem para as pessoas sem ter um cobrar algo depois. Você que é uma pessoa evangélica, um homem de Deus, um pastor, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, esse dia do profissional da saúde e esse projeto do profissional da saúde, eu acho que resgata um pouco dessa casa a imagem também de se preocupar um pouco com as pessoas e realmente fazer pelas pessoas e mostrar que as pessoas se unem também por amizade, por amor, por gostar um do outro e querer o bem um do outro e não só por interesse. Parabéns a todos os profissionais de saúde dessa cidade, parabéns, doutor Elton, o senhor é um exemplo a seguir, um exemplo para mim, tá? Eu olho muito no teu trabalho e gosto muito do senhor, fique com Deus, obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Está desligado. Senhor presidente, quero corrigir aqui que eu fiz uma fala e não dei os números corretamente, corrigido aqui, alertado pelo doutor Carlos. A pensão por morte, então, se uma mulher fica viúva e ela tem 22 anos, né? Tem 22 anos, tem um filho deficiente, que nós temos um caso, não de 22, mas que tem 30 anos, tem um filho deficiente. Se o marido morre, a pensão dela é de 50%, mais 10 do filho, mais 10 dela. A pensão dessa mulher, mãe de deficiente, que perdeu o marido, só vai ser por 30 anos na nova regra da prefeitura, por 3 anos, desculpa, para a nova regra. Então, a nossa proposta para a comissão é que seja vitalício. E aqui, eu queria só colocar e detalhar, porque já ligaram lá no gabinete e o Carlos atendeu, a pensão por morte, por 28 anos e 30 anos, a idade é por 10 anos a pensão. Então, por exemplo, se você tem 42 anos e 44 anos, eu morro, aí o meu marido é funcionário público, ele vai receber a pensão só por 20 anos, tá? Acima de 45 é vitalícia. Então, assim, se as pessoas sofrerem acidente, a gente tem que pensar e mudar essa tabela. Por isso, estou colocando a questão dos deficientes, porque nós sabemos que tem servidores, casais que têm filhos deficientes e que tem que ser olhado, porque vão ficar desamparados. Com a palavra, o vereador Rafael Pascucci. Obrigado, presidente Marcelo. Não, eu estava acompanhando aí o discurso do nosso amigo e vereador, doutor José Cláudio. Doutor Elton, a gente vem até à mente, na hora que eu vi o doutor Elton paramentado,
né, vem até a lembrança daqueles momentos que a gente passou e o quão importante o trabalho, né, de toda a classe médica. Eu lembro dos enfermeiros que me davam banho, eu até achava que ia cair, né, gordinho do jeito que sou, e o povo fazendo aquelas manobras com a gente lá no banho de leito, os enfermeiros que seguraram minha mão nos momentos de crise, de você achar que você vai embora mesmo ali na UTI. Então, eu só tenho a agradecer todas as pessoas que passaram pela minha recuperação, com destaque aí para o Dr. Elton, o Dr. José Cláudio, o Dr. José Cláudio que cuidou da minha família naquele momento também, a Érica, minha esposa, estava com Covid também, o Dr. José Cláudio todo dia ligava, todo dia perguntava como está. Então eu estou quase prestes a completar meu primeiro ano da nova vida, né? Já maio está chegando esse período passado de um ano, e eu só tenho até emocionado de agradecer aqui o Dr. Elton, Dr. José Cláudio, a Deus por me dar a segunda oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Juvenil, com tempo de 5 minutos. Senhor presidente, vou pedir auxílio aqui à nossa técnica, por favor. Hoje de manhã eu acabei nos noticiários da manhã vendo essa triste notícia que traz do Tribunal da Colômbia a descriminalização do aborto. Infelizmente, nós tivemos essa notícia triste no dia de hoje, e vale ressaltar que essas pessoas que comemoram, essas pessoas que aprovaram o aborto na Colômbia, pastor, essas pessoas estão vivendo, tiveram direito à vida. E olha só, aprovaram para abortar até 24 semanas. 24 semanas. Um crime, uma crueldade de ação feita por aqueles que já tiveram direito de viver. Pode passar, por favor? Olha só, essas imagens, elas mostram os tempos de gestação. Um bebê de 12 semanas, de 15, de 20, e aqui embaixo, entre 21 e 25 semanas. Esse é o crime que querem fazer, e agora vão fazer na Colômbia, como em outros países da América Latina, da América do Norte e pelo mundo. Esse é o crime que vai cometer agora aquelas pessoas que aprovaram o aborto na Colômbia até 24 semanas. Pode passar, por favor? Essa criança, eu trouxe essa criança como referência, e aqui o vereador Pascucci fez um elogio à classe médica, na pessoa do Zé Cláudio e também do Elton, e agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo primeiro ano depois da Covid, né? Esse bebezinho, ele nasceu, então, com 23 semanas, ou seja, uma semana a menos do que aquele bebê que essas pessoas querem matar na Colômbia. E a criança está aí, maravilhosa, cheia de saúde e com a graça de Deus. Então é um absurdo o que querem fazer com esse projeto. Pode passar? E aqui um pouco das manifestações que aconteceram na Colômbia. Eu ressalto aqui as imagens e objetos sagrados, onde essas pessoas, não só aí, mas também em 2019, por exemplo, no Carnaval, fizeram então aquela apresentação ridícula, diabólica no Carnaval, fazendo ofensas a Jesus Cristo e também às religiões. E isso aí é mais uma afronta, porque teve a do Carnaval. Semana passada, nós denunciamos aqui as invasões às igrejas, hoje essa manifestação, e isso vai se suceder por muitas vezes, porque numa falsa sensação de direito de expressão, as pessoas afrontam a fé, a religiosidade, a moral e a família. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo nesses tempos. Pode passar, por favor? Aqui, um bebê abortado de 19 semanas. Observem, a criança está pronta.
Com 12 semanas, a criança está pronta, apenas desenvolvendo o seu pulmão para poder, então, nascer com toda a saúde e vitalidade. Mas o bebê, ele está pronto, ele está vivo, ele está pulsando no ventre de sua mãe. E esse é um bebezinho de 19 semanas que foi abortado, e do lado, aquela sensação da pessoa de direito de escolher, ela escolhe matar uma criança que está aí. Pode passar? E o nosso lema na Comissão Diocesana de Defesa da Vida é sempre salvar as duas vidas. Tanto a mulher que deseja ter o bebê, muitas vezes com dificuldades, e nós damos esse amparo, esse apoio, esse carinho, esse acolhimento, como também do bebê. Porque não é justo o que se está fazendo, e eu peço a Deus. E aqui, eu quero lembrar a frase que Jesus Cristo disse na cruz: Senhor, tenha compaixão dessas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. Com a palavra, o vereador Lino Bispo, por tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Dr. Elton. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, eu estava um pouco... fiquei um pouco até emocionado ali por causa das palavras do vereador Dr. José Cláudio. Então, nesse momento, eu queria primeiro te agradecer pela referência, mas também quero lembrar a importância que você tem e o exercício do seu trabalho e quantas pessoas você pôde salvar também ali no Santos Dumont. Eu não tem como eu não também reportar a você e dizer que Deus te abençoe demais, continue te usando de forma extraordinária, como já tem feito, através do cuidado de vida, seja ali através da cardiologia ou na terapia intensiva. Eu reconheço o quão o seu trabalho tem sido importante ali. Então, que Deus te abençoe muito, que os seus pacientes, que muitas vezes acabam passando comigo, tenham uma referência importante ao seu nome e da maneira como você tem cuidado deles. Então, dessa forma, que outros profissionais também se sintam abençoados e também acolhidos com esta fala e com esse momento por meio desse projeto. Queria relembrar também o acontecido aqui da fala do vereador Juvenil em virtude do aborto. E eu gostaria de lembrar aos senhores que eu tenho a minha esposa, ela nasceu com 6 meses de gestação, através de uma gravidez bastante conturbada, uma vez que a minha sogra era transplantada renal. Então, a minha esposa nasceu com 6 meses, onde não tinha... A maioria das crianças tem uma dificuldade muito grande de permanecer viva quando nasce com esse tempo. E a minha esposa está aí para contar a história, né? Nasceu com um pouco mais de 20 semanas, umas 26, 27 semanas. Então, eu vejo que ela é bênção na minha vida, da minha família toda, dos meus filhos, e ela tem escrito uma história de cuidado com outras crianças. Ela se tornou pediatra. Então, a gente não pode acreditar que, por meio da concepção, ali já não há uma vida bem formada. E nós não podemos permitir que no nosso país aconteça a tramitação para que um dia possa ser liberado ou não julgado a realização de abortos no país. Então, nós não cremos que isso é certo. E eu quero relembrar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E eu creio e espero muito que todos os nossos representantes políticos, seja na esfera federal, estadual, assim como nós aqui nesta casa, possamos representar aquilo que é direito, através do cuidado das pessoas, seja mesmo através do momento da concepção, e que a gente possa privar por cuidar das pessoas e das vidas. Deus abençoe, muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, Lino, aí, por permitir a minha fala nesse momento. Aí. Com a palavra, então, o vereador Lino Bispo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, estamos aqui nessa tribuna na tarde de hoje para falar um pouco dos trabalhos que envolvem o nosso dia a dia na vida de parlamentar eleito pelo povo nessa cidade. Eu quero aqui parabenizar o vereador Juvenil Silvério pela a exposição que trouxe para nós aqui nessa tarde, trazendo, infelizmente, essas situações lamentáveis que a gente vê de ações humanas interferindo onde não deve. Dizer ao vereador e todos nós que o homem, quando ele perde a crença, quando ele deixa Deus de lado, ele vira o pior dos animais. E ver ações como essa, os animais preservam mais do que o homem. Você vê ali uma mãe, seja uma cachorrinha, enfim, você não vê essas atitudes que o ser humano tem a coragem de fazer. No nosso país, graças a Deus, existe uma força que impede a aprovação do aborto no país. Mas existe aqui no nosso país uma corrente ideológica liderada pela esquerda desse país, que querem a qualquer custo aprovar o aborto no nosso país. Inclusive, a entrada do presidente Bolsonaro na presidência da República quebrou essa sequência, porque um novo mandato deles, eles aprovariam o aborto no Brasil. Graças a Deus, a gente ficou livre dessa situação, que seria um caos para nós, povo brasileiro. Por quê? Existe um trecho da palavra de Deus que diz: diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixa viver, também viverás. Infelizmente, um país que pratica o aborto, realmente é um país que não ama a vida, e não amando a vida também, com certeza, não ama o autor da vida, que é o nosso Deus. Bom, eu quero aqui falar, senhores vereadores, com relação a algumas coisas boas que têm acontecido para a nossa cidade. Nós tivemos, depois de 25 anos, nós tivemos aí governo do Fernando Henrique Cardoso, 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula, e mais quase 8 da Dilma e da sequência do Temer, para tentar aí a concessão, né, a desestatização do nosso aeroporto. Eu quero que a imagem seja apresentada ali. O aeroporto Urbano Ernesto, o nosso antigo aeroporto, né? Hoje nós vemos aqui o ministro Tarcísio com o presidente Jair Bolsonaro, que teve essa ação concreta para que esse aeroporto viesse a ser da concessão privada, para que a gente pudesse ter, então, um passo gigantesco no crescimento aqui em nossa cidade. Então, no dia 2 de dezembro de 2020, foi firmado o convênio entre o Ministério da Infraestrutura, comandado pelo ministro Tarcísio de Freitas, né, que realmente deu esse grande passo no sentido da Prefeitura de São José permitir, então, essa municipalização do nosso aeroporto. O segundo passo foi a publicação do edital da concessão, já que não faz o menor sentido ser de responsabilidade do Estado a administração do aeroporto. Isso aconteceu, então, um ano depois, ou seja, em dezembro de 2021. Ontem, 21 de fevereiro, ocorreu o leilão para a concessão do aeroporto e houve uma empresa vencedora, Aeroport Participações Aeroportuárias, SA, que administra o aeroporto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E o nosso aeroporto foi arrematado por 16 milhões de reais, ou seja, 600% de ágio no preço inicial. Portanto, eu quero aqui cumprimentar e parabenizar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, por essa ação concreta, vereador Juvenil. Esse passo que nós demos agora, o prefeito Felício Ramute,
despachou com o ministro Tarcísio por várias vezes, não é? E nós tivemos, então, a conclusão deste leilão, que traz, com certeza, um grande avanço para nós. Eu vejo São José dos Campos sendo aí uma cidade que precisa dar esse passo. Um aeroporto aqui, onde a gente possa ter o aeroporto de carga, os voos domésticos, para que a nossa região possa ganhar com essa mobilidade rápida que traz um aeroporto nessa direção, de realmente aproveitar esse bem, vamos dizer assim, precioso que é nosso e que estava na gerência aí dos governos federais e também estadual. Então, quero aqui cumprimentar o Felício, nosso prefeito, e o nosso ministro Tarcísio de Freitas por essa ação concreta e também o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que o ganho para São José dos Campos, ele é gigantesco. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa a respeito, então, do nosso turismo religioso, de toda uma infraestrutura que nós temos aqui para se visitar, diversos locais que realmente a gente tem, que a comunidade, até mesmo do exterior, poderia usufruir, mas nós não temos, de fato, aqui como chegar perto, né? A gente sabe que, por exemplo, do aeroporto Salgado Filho, lá no Rio Grande do Sul, até Gramado, é 2 horas de viagem. Então, se nós temos um aeroporto doméstico trazendo pessoas para São José, com 2 horas de viagem, nós chegamos até o limite do estado do Rio de Janeiro. Então, veja bem, quanta coisa nós temos aqui para ser explorada a partir daí. Então, obrigado, ministro Tarcísio, por esse passo. Uma outra situação também que o ministro Tarcísio e o presidente Bolsonaro têm realizado por São José dos Campos, tá certo? Vereador Roberto Chagas, é a nova concessão da Dutra, não é? A nova concessão por 30 anos, que com certeza, vai trazer um grande desenvolvimento para a nossa cidade. Aqui nós conseguimos colocar, inclusive, participei da audiência pública, onde protocolei um documento pedindo a vereador Zé Luiz as marginais da Dutra, que é tão importante para nós. Portanto, de Caçapava até o Unip será, então, dos 2 lados, vereador Chagas, construídas marginais. Está dentro desse processo de concessão. Isso está na pasta de infraestrutura, ali do ministro Tarcísio, aonde ele com certeza empenhou para que atendesse o nosso pedido. Quero aqui cumprimentar, porque eu mandei ainda, era Ministério dos Transportes, que cuidava dessa pasta. Hoje é o Ministério da Infraestrutura que comanda as rodovias, toda a parte aí de mobilidade está dentro do Ministério da Infraestrutura. Então, quero aqui também cumprimentar novamente o presidente Jair Bolsonaro e também o seu superministro. A informação que a gente tem é que o Tarcísio é o melhor, se não o melhor, um dos melhores ministros, o vereador Walter sabe disso, não é? Ao qual também assinou o nosso projeto aqui de título de cidadão joseense. Por quê? 2 coisas grandiosas ele fez pela nossa cidade, nesse curto espaço de tempo no seu ministério, que é o aeroporto, a desestatização do aeroporto e a concessão da nova Dutra, que traz esses grandes benefícios para a nossa cidade. Portanto, está de parabéns aqui ao governo federal por isso. E uma coisa importante, senhores vereadores, que nunca aconteceu na história da Dutra, é os motoqueiros que injustamente pagavam pedágio. Qual o desgaste que dá uma moto rodando numa rodovia que carrega toneladas, carretas passando? Que desgaste que dá? Nenhum. Mas o faturamento iria para a empresa privada. A partir de março agora, os motoqueiros não pagarão mais pedágio na rodovia Dutra. São coisas importantes que vêm trazer um grande benefício. Quantos motoqueiros fazem os motofretes e o frete fica mais caro? Enfim, é uma sequência de benefício imensurável. E também, estava esquecendo, dentro desse projeto, também está um grande amparo, senhores vereadores,
vereador Zé Luiz, que é aí, já também fez, né, caminhada para Aparecida, que é essa proteção do romeiro. Nós, a partir dessa concessão, nos próximos 3 anos, aí, essa marginal vai estar dando mais segurança para os romeiros. Então, quero aqui cumprimentar, né, na noite de hoje, mais uma vez, o prefeito Felício pelas visitas que fez ao Ministério, o ministro Tarcísio pelo acolhimento que deu e as ações concretas, e o presidente Bolsonaro por esse governo excelente que vem fazendo no nosso país. Obrigado. Com a palavra ao vereador Renato Santiago e passo aqui a presidência ao vereador Juvenil Silvério. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de fazer os seguintes pedidos. Votação em bloco, supressão da sessão ordinária de 1º de março de 2022, em virtude do feriado de Carnaval, e a inclusão, presidente, de diversos documentos. A indicação 797, as moções 14 a 16, requerimentos 169 e 170. E o destaque, presidente, aos seguintes documentos, requerimentos 169 e 170. Obrigado, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, aprovado por unanimidade. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 15 de fevereiro de 2022, quinta sessão ordinária. 17 de fevereiro de 2022, sexta sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, aprovado por unanimidade. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis aos documentos. Questão de ordem, vereador Melena Naomi. Você quer falar primeiro, Juliana? A Juliana pediu primeiro, tá aí. Juliana Fraga. Presidente, eu apresentei 2 requerimentos aqui pedindo informação sobre, vou até ler aqui porque eu acho que é importante até mesmo para a votação de quinta, de informação para os vereadores. Requer que seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize de forma detalhada os motivos pelos quais não foram realizados os aportes de 192 milhões devidos ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal no exercício de 2021 e qual a justificativa o Poder Executivo utilizou para não aplicar o recurso previsto na Lei de Orçamento de 77 milhões para esse fins. E o outro é que, que a Prefeitura disponibilize o mais breve possível a quantidade de servidores municipais com idade superior a 50 anos e tempo de contribuição superior a 20. Isso para dar embasamento também ao que nós estamos ouvindo no jornal e também para a votação de quinta-feira da reforma da Previdência. Então, sem informação necessária, fica complicado, né, senhor presidente? Senhor presidente, esse requerimento 169 que a vereadora acabou de falar, ele é extremamente importante, porque nós estamos vendo vários servidores apavorados, ligando, né? E é importante que a comunicação, aliás, o projeto que está aqui na casa deveria trazer todas essas informações. Aliás, deveria ter antes discutido com os servidores e depois ser apresentado aqui. Então, eu espero e peço aqui aos vereadores que aprovem esse requerimento. É o requerimento 169, para a gente saber quais são os trabalhadores com idade de 50 anos e que têm contribuição de 15 anos. Então, é fundamental para a gente discutir com os trabalhadores essa transição e todas essas medidas do projeto. E eu queria dizer mais, vereadora Juliana Fraga, não pode votar na quinta-feira, porque o projeto ele foi encaminhado errado e é mudança à lei orgânica, decisão federal. Então, eu espero que a gente consiga as informações para discutir com mais calma todas essas mudanças que estão sendo apresentadas aqui. Vereadores favoráveis aos documentos, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Três votos favoráveis. Com 3 votos favoráveis, os documentos estão rejeitados. Em votação, os requerimentos das moções constantes da pauta da sessão de hoje, 22 de fevereiro de 2022,
como os documentos inseridos nessa data. Vereadores favoráveis, primeiros como estão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Com nenhum voto contrário, aprovado a unanimidade. Minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, venho aqui no microfone fazer uma homenagem a um amigo, senhor Júlio César Moreira Siqueira. Pedir um minuto de silêncio nessa final dessa sessão. Ele é filho do maestro César da Igreja Sagrada Família, nasceu em 24 de junho de 1970, faleceu em 19 de fevereiro de 2022. Não era casado, mas deixou 3 filhos, a Luana, o Júlio César e o Gabriel. Filho amoroso, cuidou dos pais Lenice e César e também de seus filhos. Irmão amoroso, um homem companheiro, amigo e presente em todas as situações para os que os amavam, para o que amavam. Pertenceu às Forças Armadas. Foi fuzileiro naval por 12 anos, policial civil, piloto de helicóptero, paraquedista, estudante de veterinária, entre outras coisas. Palavras da família. Um abraço a toda a família que mandou para a gente aqui um texto. O amor dele pela vida era intenso. Amava ajudar, rir, dançar, tocar, correr, pedalar. Fez tudo com excelência e muito foco. Amava estudar, conhecer coisas novas, conversas filosóficas, ir ao cinema. Amava viver. Então, que a gente dá os nossos sentimentos a toda a família, que Deus possa confortar o coração de cada um de vocês, os familiares, os amigos, que descanse em paz o nosso capitão. Viver com você foi puro privilégio. Essa é a palavra da família. Um abraço a todos. Pedir um minuto de silêncio a essa homenagem. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, também quero fazer aqui uma homenagem a Reinaldo. Olha, a alegria que ele tem, né? Corintiano, desculpa, pelo amor de Deus, vou começar de novo. Palmeirense, aliás, foi enterrado com a camisa do Palmeiras e deixou 4 filhos: Celso Satil Ishida, Cláudia Mayumi Oune, Márcio Mishida, Thaís Midori Mishida Sogaia e a mulher Mitsuko. Eles são moradores ali do Bosque dos Ipês. A esposa dele, a Mitsuko, uma boleira maravilhosa, e ele com essa alegria, né? Passou lá no velório vários amigos, muita gente conhecia e compartilhava com ele a alegria de viver. Então, a nossa homenagem dessa casa para Reinaldo, que trabalhou comigo, inclusive. Aliás, estava a filha, a Thaís, falando para mim que ele estava esperando receber na casa dele o adubo para as plantas que ele cuidava. A Cida, nossa amiga Cida, aqui da Câmara Municipal, servidora pública municipal, é vizinha dele. Então, toda vez que eu visitava a Silva, visitava eles, o casal, comprava bolo aqui para os aniversários dos meus assessores. Então, aqui a nossa homenagem para seu Reinaldo, alegre, teve efizema pulmonar e infelizmente partiu. Obrigada. Com a palavra, o vereador Tomás Henrique. Senhor presidente, venho a este microfone retificar os nomes dos vereadores que compõem a Frente Parlamentar pela Desestatização, incluindo o nome do vereador Walter Hayashi, que não foi mencionado anteriormente. Requerimento 91/2022. Eu vou mencionar o nome dos vereadores. Vereador Tomás Henrique, vereador Dr. José Cláudio, vereador Renato Santiago, vereador Dr. Elton, vereador Fernando Petit, vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia, vereador Lino Bispo, vereador Milton Vieira Filho e vereador Walter Hayashi. Aproveitar a ocasião, presidente, para comentar que a frente, inclusive, já está atuando. Sexta-feira, nós visitamos o aeroporto municipal, sob a companhia aí do superintendente da Infraero,
que mostrou as instalações, comentou sobre o processo de concessão, que foi executado aí ontem, segunda-feira, com imenso sucesso, né? Acima do que nós imaginávamos, um investimento que será feito no aeroporto. Então, a gente tem que ser justo, parabenizar a administração por essa conquista para a cidade e continuar aí fiscalizando e acompanhando para que o processo de concessão aconteça em tempo hábil, já que a Infraero brevemente deixará aí a concessão do aeroporto. Obrigado, presidente. Em votação, pedido verbal do vereador Tomás Henrique. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado na unanimidade. Com a palavra, vereador Dr. José Cláudio. Presidente Juvenil, só queria hoje aqui falar com uma paciente minha, a dona Genoveva. Ela assiste toda terça e quinta as nossas sessões pela TV Câmara. Então, eu queria mandar um abraço para ela, viu, Juvenil? Dona Genoveva, minha paciente, vai cada 2 meses lá no consultório e e toda terça e quinta está ligada na TV Câmara. Abraço, dona Genoveva, fica com Deus. Obrigado, Juvenil. Parabéns, doutor José Cláudio, dona Genoveva, um abraço para a senhora. Tem aí um médico de grande qualidade cuidando do seu coração, da sua vida. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. A questão de ordem, senhor presidente, eu e a vereadora Amélia, nós protocolamos um recurso e, segundo o regimento, ele deve ser seguido, né, encaminhado à Comissão de Justiça para o parecer e ser dado, incluir para leitura na pauta da sessão subsequente. Então, eu não sei se seria nessa da sessão de hoje, porque a gente já protocolou ontem, já foi para o presidente, ou se seria na quinta. Esse recurso é referente ao projeto da reforma da Previdência, então eu gostaria só de deixar registrado aqui. Nobre vereadora, vou perguntar aqui a nossa pleia de advogados para poder nos dar a resposta com mais qualificação. Com a palavra, vereador Dulce Rita. Senhor presidente, eu queria pedir 1 minuto de silêncio para o senhor Isael Militão Soares, que trabalhou muito tempo na subprefeitura de Eugênio de Melo, para a senhora Marina dos Santos, a mãe do Jonas, uma pessoa muito querida na comunidade, e o menino, que sempre, apesar da idade, sempre foi um menino, uma criança, o César Eduardo Chaves. Quero. Também queria agora, senhor presidente, pedir que nós fizemos aqui a frente parlamentar para a Rede de Inclusão do Deficiente Visual, o RIDIV. Então, nós estamos criando essa frente e eu estou convidando a todos os nossos vereadores que quiserem participar dessa frente, porque nós estamos aí com um grupo de pessoas com deficiência visual que está tendo dificuldade por algumas intercorrências do que aconteceu no serviço que era prestado anteriormente lá no Provisão. Então, eles estão com muitas dificuldades de adaptação, de reabilitação. Então, eu queria saber se os vereadores que estão dispostos a fazer esse trabalho junto com a gente, que eles estão pedindo socorro na nossa casa. Doutor José Cláudio, mais algum aí? Fernando Petit, Amélia Naomi. Juliana Fraga, Renato Santiago, Dr. Elton, o Júnior, o Milton Júnior. Então, esses são esses componentes. E depois, na próxima semana, eu acho, depois do Carnaval, nós vamos marcar uma reunião para a gente fazer uma cronologia de reuniões com eles, ouvi-los e dar os andamentos. E o Marcão não vem nessa, Marcão? Você não vai junto, Marcão? O Marcão é bom para trabalhar na comissão, dá sempre muitos resultados. Então, esse aí, mais o Marcão. Vou repetir os nomes da comissão e, se algum nome ficou de fora, por favor, se pronuncie.
Vereador Dulce Rita, doutor Zé Cláudio, Petite, Amélia Naomi, Joana Fraga, Renato Santiago, doutor Elton, Junta Farmácia e Marcão da Academia. Milton Vieira Filho. Milton Vieira Filho. Vereadores favoráveis. Vereadores favoráveis. Permaneçam como estão. E os contrários manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovada a unanimidade. Nós vamos prosseguir com o nosso pinga-fogo enquanto vem a resposta do nosso jurídico sobre a indagação da vereadora Joana Fraga. Na sequência, então, vereadora Juliana Fraga. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu só queria começar a fala corrigindo o colega vereador que me antecedeu, que esqueceu de falar que defender a vida também é defender a vacina, que salva vidas, né? É não destilar ódio, fake news, racismo, machismo, nazismo, que isso mata. É não incentivar a arma de fogo, porque tira vida. Isso também é defender a vida. E como disse o Bolsonaro, ele é especialista, a especialidade dele é matar. Então fica um pouco incoerente defender a vida e defender uma pessoa que tem especialidade de matar. Mas não é o foco dessa noite, dessa tarde. O que eu queria falar hoje, é algo que tem chegado muito para mim, tanto pelas redes, quanto ao encontro com professores, colegas professores, alguns fatos que estão acontecendo na escola. E aí, eu sei que as atividades do prefeito, do secretário, são muitas, talvez grandiosas, né, como um aeroporto, mas eu acho que a gente não pode esquecer das escolas. Né? Fazer maquiagem, falar que está tudo bem, é mentira. É mentira. Então, sair, às vezes, do ar-condicionado é bom e ver em loco o que está acontecendo nas nossas escolas, as escolas que são administradas por eles. Né? Tem escola que, desde setembro do ano passado, o climatizador está no chão. 5 meses o climatizador está no chão e os alunos e professores, com esse calor, sem ventilador e sem climatizador, e nada foi feito. E eu tenho certeza que a direção, porque não é só de uma escola, não, eu tenho certeza que a direção já se portou à secretaria, já mandou ofício, já mandou requerimento falando sobre o caso e nada foi feito. Então, isso é simples, para quem está sentado numa mesa com ar-condicionado é fácil. Agora, quem está lá no dia a dia com esse calor, precisa de agilidade, né? Isso impacta exatamente na qualidade de ensino, na qualidade da educação. Além disso, comprovar também o que é essa educação 5.0, que se fez tanta maquiagem, tanta beleza, tanta boniteza, né? Tá nas redes sociais, no jornal, na revista, na televisão. Claro que não é à toa que o orçamento para propaganda é mais de 6 milhões, está aí para se fazer a maquiagem do que acontece, mas a educação 5.0 para onde? Aonde? Para quem? Se nas escolas está faltando internet, tanto para o dia a dia, para os alunos, quanto para os professores, que estão sendo obrigados a fazer um curso no HTC, que é no horário de trabalho, obrigados a fazer um curso online, mas sem internet. E aí o professor tem que fazer em casa, né? Porque tem que ser feito, é obrigado, tem que ser feito em casa. Aí fica a sugestão, então, usar o dinheiro do Fundeb, em vez de projetos perfumaria, usando a educação de fundo, usar o dinheiro do Fundeb para realmente arrumar a internet nas escolas, porque também não é uma, não são duas, ou dar condições para o professor fazer o curso obrigatório em casa, né? Porque é 5.0, eu imagino que seja exatamente falando sobre a tecnologia, a inovação, a rede e tudo isso. Mas sem internet fica difícil. Então, a maquiagem é feita. A propaganda, o dinheiro da propaganda está sendo bem gasto. Né? Porque tem gente que acredita, tem vereador que acredita que está tudo muito lindo, maravilhoso. Imagina a população que vê a propaganda. E, para finalizar, eu queria aqui colocar em uma situação muito importante. E aí eu me coloquei no nome para a comissão, para frente dos deficientes. Por quê? Existe uma lei brasileira de inclusão que impõe um profissional de apoio
as crianças, para que ajude na alimentação, na higiene, na locomoção. E tem escolas que também não é uma, não são duas, não são três, tem escolas que o professor está com 2, 3, 4 alunos inclusos com laudo. Com laudo, imagina, tem uns que não tem laudo. E sem o auxílio necessário, sem o auxílio, sem essa pessoa de apoio para auxiliar as crianças, não é nem o professor, porque o professor acaba ficando com as outras crianças, mas esses alunos inclusos é autista, é síndrome de Down, é criança que está na cadeira de rodas. Essas crianças precisam de pessoas de apoio. Então não dá para o professor ficar com 4, 3 crianças inclusas sem nenhum apoio. E não está contratando pessoas para acompanhar essas crianças. Além disso, professores que era para trabalhar na educação especial, está sendo tirado da sala para substituir outras aulas, outros professores. Ou seja, também não está contratando professores, já estou encerrando, senhor presidente, não está contratando professores para substituir. Então, infelizmente, nós temos um prefeito que trata com descaso os servidores, mas isso a gente já sabe. Isso a gente já conhece, não é de hoje. Se ele pode ajudar, certamente ele não fará. Está aí a prova da Previdência em 2020, que tirou 14% dos aposentados. Está aí o gatilho, a enrolação do gatilho. Está aí a reforma que mandou semana passada para... Muito obrigado, vereadora Joana Fraga, pelas palavras e cumprir o tempo direitinho. Quero informar ao plenário de que a indagação feita pela vereadora em relação ao documento apresentado à presidência, uma vez feito, então, o encaminhamento da presidência e depois remetido à Comissão de Justiça e após o parecer da Comissão de Justiça, ele virá ao plenário e aí sim será feito exatamente como manda o regimento e o protocolo dessa casa. Peço ao vereador Marcelo Garcia que assuma os trabalhos da mesa. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, o projeto, como eu já falei aqui no início, ele veio errado. Nós fizemos um recurso à comissão e eu espero que a comissão fale, no tempo como está vindo esse projeto. Esse projeto, se não fosse assessorias, estudar o final de semana, o Wagner Balieiro, o doutor Carlos, o Diego, nós estaríamos sem nenhuma uma discussão. Mesmo os servidores, muitos não estão nem sabendo que isso está acontecendo. Então, assim, eu quero aqui que a comissão fale sobre essa questão do rito, porque não pode mudar a vida das pessoas, do ponto de vista da aposentadoria, do futuro dela, em 3, 4 dias. Não dá. Então, nós queremos um recurso, sim, e nós queremos que mude o rito, porque senão nós vamos judicializar essa questão. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Inclusive, devido a exatamente a celeridade que veio o processo, eu acho que também, acredito que o presidente deveria acelerar enviando as comissões para dar o mais rápido possível o parecer, porque se quer pressa no processo, também a resposta tem que ser na mesma agilidade. Com a palavra, o vereador inscrito para falar, Renato Santiago, por tempo de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Queridos colegas vereadores, os amigos que estão na galeria, todos os funcionários da casa. Presidente, gostaria de falar a todos aqueles que nos assistem, de trabalhos que temos realizado, andando em todas as regiões da cidade, que foi sempre a nossa promessa de campanha, de estar em todos os momentos, em todas as áreas da cidade, para que nós pudéssemos efetivamente responder àqueles que
que confiaram em nós o seu voto, né, e a sua confiança. Então, atendimentos realizados na Zona Norte, né, nosso querido amigo também, vereador Roberto Chagas, que tem um grande trabalho na Zona Norte. Então, aí é a Praça Cônego Antônio Manzi, em São Francisco Xavier. Era uma demanda que nós recebemos ali daquela quadra, né, na praça, uma quadra totalmente inadequada à prática esportiva, não tinha iluminação, o piso existia um problema de irregularidade, da questão da aspereza do solo, e nós solicitamos à Prefeitura, né, através da Secretaria de Manutenção da cidade, e essa praça, ela foi, né, aí um pequeno vídeo mostrando das condições de como era, né, o antes, a escuridão que ficava para que os jogadores pudessem realizar a sua partida de futebol, e agora, depois da nova iluminação de LED que foi colocada nessa praça, e aí, né, os atletas, todos aqueles que gostam, né, do futebol amador, gostam de se divertir, hoje estão em São Francisco Xavier, tendo a praça, a quadra, toda iluminada para que eles possam realizar a sua partida de futebol, o seu lazer, mantendo aí a sua qualidade de vida. Então, agradeço à Prefeitura, à Secretaria de Manutenção da cidade por ter atendido esse nosso pedido, né? Substituição dos antigos refletores, está aí a indicação, né? E graças a Deus isso foi realizado, né? Também nós fizemos a sugestão de uma quadra de areia, né, para as modalidades de futsal, de futebol, vôlei, futevôlei e beach tênis. Solicitação da implantação da quadra de areia, né, aí tem a indicação, o pedido. Também no residencial Caminho das Montanhas, nós tínhamos um problema grande com o descarte irregular de lixo, né, e agora com a lixeira que foi colocada no local, né, trazendo mais qualidade de vida, diminuindo ali o número de ratos que existiam no local e outros problemas, né, decorrentes desse descarte irregular de lixo no local. Então, mais um pedido atendido para a Zona Norte, que nós temos uma grande demanda daquela região em nosso gabinete, né? Durante essa semana também estivemos ali no Jardim das Indústrias, onde os moradores reclamaram do grande aparecimento de cobras durante essa semana. Foram 5 cobras, né, 3 cascavéis e 2 corais, né? Algumas os moradores conseguiram chamar o corpo de bombeiro que realizou a retirada dessa cobra sem qualquer problema, mas algumas, infelizmente, até por desconhecimento dos moradores, né, e por medo também, essas cobras elas foram mortas no local. Aí são algumas delas, né, 3 delas que foram achadas, cobras grandes, 2 delas com mais de 1,5 metro de comprimento, né, porque do outro lado ali na rua Ibaté, né, do outro lado, entre a rua Ibaté e a Via Oeste, existe um terreno que o mato ficou muito alto e acabou-se ali tendo uma proliferação de cobras, né, desse bicho peçonhento, e que ninguém quer chegar em casa e se deparar na sua porta, na sua fechadura, com uma cobra pendurada. Infelizmente foi isso que aconteceu, né? Estivemos lá hoje de manhã, né? Agradecer ao Conrado, né, responsável pela Regional Centro, que prontamente nos atendeu também, junto com a Secretaria de Manutenção da cidade, através do Ademir. A roçada foi feita em todo o terreno e assim a gente espera que os moradores tenham uma maior segurança, que essas cobras possam parar de vir a entrar nas casas dos munícipes. Mais um pedido
lá no Jardim das Indústrias, né? Essa roçada na rua Ibaté, em frente ao número 91, mais especificamente. Presidente, obrigado. A gente sempre trabalhando, né, por toda a cidade, em todos os bairros, todas as áreas, não só pelo esporte, mas pela educação, pela saúde, pelo transporte, pela segurança da nossa cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador inscrito Fernando Petiti, por tempo de 5 minutos. Boa tarde, presidente Marcelo Garcia, boa tarde aos demais vereadores, também a todos os funcionários dessa casa e aos telespectadores da TV Câmara. Hoje apresentei uma moção, a moção 14, né, referente ao Prêmio Mulheres na Ciência. Aqui eu vou ler um resumo sobre esse prêmio, né? Parabenizando a engenheira do ITA Maiara Condé Rocha Mursa, que venceu a primeira edição do Prêmio Esther Sabino, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Esse prêmio foi instituído pelo Decreto 65.965, de agosto de 2021, com o objetivo de valorizar pesquisadores que contribuem para o desenvolvimento científico no Estado de São Paulo. O prêmio é dividido em 2 categorias: pesquisadora sênior, direcionada a cientistas com idade acima de 35 anos, e jovem pesquisadora. A Maiara Condé Rocha Múrcia foi indicada na categoria jovem pesquisadora. Ela é capitã da Força Aérea Brasileira e desenvolveu um projeto voltado ao gerenciamento do tráfego aéreo. A cerimônia de entrega ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, no dia 11 de fevereiro, data em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E olha que bacana, a vencedora na categoria pesquisadora sênior foi a professora Maria Helena de Moura Neves, de 91 anos, que é docente da Unesp, de Araraquara. Aqui deixo meus parabéns às 2 cientistas, em especial a Maiara, que levou o nome do ITA de São José dos Campos para esse prêmio tão importante. Viva a ciência, viva as mulheres na ciência. E que venham outras joseenses que possam, né, ganhar esse prêmio, que essa iniciativa do Estado de São Paulo, possa ser copiada por outros estados, que é importantíssimo o incentivo à ciência. Também aqui, um outro assunto, né? Visitamos o aeroporto de São José dos Campos, fui junto com os vereadores Walter Hayashi, vereador Tomás Henrique e o vereador Milton Vieira Filho. Conhecemos ali, tivemos a emoção de entrar na pista, né? Vendo alguns aviões chegarem, helicóptero pousando e conhecer todo o contexto do aeroporto. E a nossa preocupação foi que a passagem, né, da Infraero para a empresa vencedora do certame da licitação tem uma data limite de 30 de abril. Achamos o tempo curto, né? E criamos um ofício através da comissão, né, da Frente Parlamentar criada na última semana, até para que o secretário de Desenvolvimento de São José dos Campos, Mano Marques, possa nos explicar, saber que realmente vai ser cumprida essa etapa nesse processo que nos parece curto, mas ontem tivemos uma boa notícia, né? Já tivemos a empresa que venceu o certame, então é a preocupação da casa para que a gente acompanhe todo esse processo e que realmente São José, né, possa novamente ter o aeroporto voltando, tendo viagem para outros estados, né, fazendo com que a vida do joseense, né, a logística de não precisar ir para o aeroporto em Guarulhos, na capital São Paulo, possa embarcar daqui, né? Até particularmente, eu já viajei daqui de São José para o Recife, para o Rio de Janeiro, ainda bons tempos esse, que agora com essa licitação vencida pela empresa, né, possa retomar e que a gente tenha um aeroporto sadio aí e fazer com que a nossa economia possa voltar a gerir graças ao aeroporto no seu entorno também. Obrigado, presidente. Passaremos a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Amélia Naomi, Marcão da Academia, Dulce Rita, em memória dos senhores Vicente Vilhena Pinto,
Júlio César Moreira Siqueira, Reinaldo Ataro Mixida, Isael Militão Soares, Marina dos Santos Marcondes, César Eduardo Chaves. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.